E aí, pessoal, agora que temos o projeto bem configurado, podemos colocar no GitHub. Se você não sabe o que é o GitHub, a gente vai trazer conteúdo extra sobre isso, mas para você não ficar perdido, eu vou explicar um pouquinho aqui. Então, o Git nada mais é do que um gerenciador de versões. Então, você consegue gerenciar as versões do seu código. E para fazer o download dele é bem simples, então você pode entrar, buscar Git, downloads. Você vai ter para todas as plataformas, não tem muita dificuldade para instalar. Você também pode instalar por linha de comandos, basta buscar no Google e como instalar por linha de comando, caso você prefira. E uma coisa importante é que o Git ele vai ter o controle de versão local na sua própria máquina. Mas para termos o controle de versão em nuvem, é aí que entra o GitHub. Então a gente vai ter um controle de versão local e a gente vai ter um controle de versão em nuvem e você vai poder fazer atualizações desse controle em nuvem, seja mandando uma branch que a gente vai ver, seja mandando commits, seja criando repositórios. Então, todo esse controle vai estar sincronizado entre o seu local e entre o em nuvem. A gente vai ver como fazer isso. Então, eu sugiro que você já crie uma conta aqui no GitHub para testar se você tem o Git instalado aí, se a instalação foi bem. Então, você pode abrir seu terminal ou prompt de comando, simplesmente digitar Git, e aparecer os comandos e está tudo certinho. Uma coisa interessante para você fazer é também baixar o GitHub CLI, que ele traz vários comandos que você pode usar no seu dia a dia. Então, aqui eu também já tenho instalado. Vou até abrir o terminal novamente, ali dar o exemplo de GitHub. Você vê que eu já tenho aqui várias ações, como o browser, Git, issues, PRs, releases, repos, workflow, várias configurações que você consegue criar por aqui. Então, ele traz o exemplo de várias coisas que você consegue criar. Então, você consegue fazer bastante coisas com o CLI, principalmente o login. Então, a primeira coisa que você fizer após criar sua conta no GitHub, você abrir seu terminal e digitar GitHub auth login no GitHub. Ele vai abrir o navegador. Aqui no caso ele está contando porque eu já estou logado. Então eu vou dizer que sim. Eu quero por HTTPS. Se eu quero me autorizar com as minhas credenciais, sim. E eu quero logar pelo meu navegador. Basta vir aqui no seu terminal, ver como o código que ele colocou para você. 3903. Continuar. Ele vai pedir o acesso autorizado e ele continua. Ele coloca que foi logado como Ismael Souza. Feito isso, você já tem todo o acesso ao seu GitHub. Acredito que você esteja logado na sua conta no GitHub. Então você vai vir em seus repositórios, você vai criar um novo. Aqui a gente não vai usar o template. Você vai colocar o nome do repositório. Irei colocar rn app apenas para servir de exemplo. E você pode colocar como privado ou público. Vou colocar privado inicialmente. Vou criar meu repositório. Aqui ele já dá alguns comandos para você adicionar um repositório. Então, eu vou dividir a janela. Você vai abrir seu terminal dentro do projeto. Então, aqui eu apertei Command ou Ctrl J. A gente já tem aqui. Esse comando de echo, ele basicamente vai inserir esse texto dentro de um arquivo readme. Mas você pode criar também aqui na esquerda. Então, vou criar por aqui. readme.markdown, enter. E aqui você pode colocar, como ele citou ali, rn. Esse vai ser o nosso readme do projeto. Segunda coisa, como eu falei, se você tem um comando git instalado aí, vai aparecer certinho. Ele manda você fazer um git init. Então você vê que já começou a ficar colorido os arquivos que serão incluídos no seu controle de versão. Tanto que alguns são ignorados, como o Node Modules, que eu mostrei. Os arquivos ou pastas que estiverem no git ignore, eles realmente serão ignorados. Então, por exemplo, se eu colocasse iOS, ele já pararia de fazer o tracking da parte do iOS. Mas a gente não quer isso, a gente quer a parte do iOS, o nosso controle de versão. E aqui, basta seguir os passos que ele mesmo descreveu aqui. Então, a gente tem o comando git add, nome do arquivo, ele citou ali o readme.md. Temos também o git commit -m, uma descrição. Ele colocou como first commit, vou colocar também aqui, first commit. Você pode ver que ele já não está verdinho. Vou até fechar essa aba lateral. A gente também vai colocar o nome da branch como main. Então, git branch mmain. E agora vamos adicionar o nosso repositório local ao repositório em nuvem do GitHub. Então, ele está fazendo até um git remote, no caso seria o nosso repositório remoto, com a origem e passando a URL desse repositório em nuvem no GitHub. Então, a gente vai fazer git remote add origem enter. Então agora o nosso repositório local está apontando para o repositório do GitHub. E para mandar essa alteração para o GitHub, a gente vai fazer simplesmente um git push, passando para origem
passando a branch main. Então, se eu der Enter, ele criou a branch main. Então, basta vir aqui, fazer um refresh. A gente vai ter o nosso primeiro arquivo lá. Eu vou diminuir mais ainda essa tela e aumentar essa para a gente poder abrir aqui. Como você pode ver, a gente só adicionou no Git Add apenas o README. Então, a gente pode colocar arquivo por arquivo que a gente quer sincronizar do nosso local para o repositório em nuvem do GitHub. Mas se você quiser adicionar tudo, tem um comando muito simples, que basta adicionar o ponto, que ele vai adicionar todas as pastas e todos os arquivos para você. Então agora todos os arquivos mudaram de cor. Então agora que adicionamos todos os arquivos, a gente pode fazer da mesma forma e mandá-los para o GitHub. Opa, esqueci de fazer o commit. Então agora que a gente já adicionou os arquivos que serão enviados, a gente precisa criar um commit. Então eu vou botar second commit. Vamos dar Enter. Ele adicionou todos esses arquivos. Ó. E agora basta enviar novamente para a nossa branch. Então vamos atualizar novamente o GitHub. Abrir um pouquinho para ele mostrar o código. Então agora as mesmas pastas que a gente tem aqui, a gente tem no Git. Como eu falei, ele mantém o nosso controle de versão. Então aqui você consegue ver os commits que a gente criou, o primeiro e o segundo. E cada um vai conter quais os arquivos foram enviados. Então, no primeiro foi apenas o README. Já no segundo, foi todos os outros arquivos. Esse passo de colocar seus projetos no GitHub é muito importante, pois vai servir para que os recrutadores, líderes técnicos, qualquer pessoa que vai te avaliar, seja para uma oportunidade de emprego, etc., ele vai vir aqui no GitHub, ele vai olhar o que você está fazendo, quais projetos você tem trabalhado, com quais linguagens você tem mexido, seja antes ou depois, qual a qualidade do código que você está atualmente. Então, tudo isso é levado em consideração e é muito importante para você ter seu portfólio, para mostrar que você sabe o que você trabalha, o que você já trabalhou. E como eu falei, isso é o básico do Git. A gente vai ver mais comandos, iremos ver como fazer essa mesma coisa que fizemos pelo próprio VS Code e entre outras várias coisas. Então, eu te vejo na próxima aula.